Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje vai ser a nomenclatura básica dos hidrocarbonetos. Até o século XIX, nós estamos no século XXI, mas até o século XIX, os compostos orgânicos eles eram nomeados de uma maneira não muito sistemática ou organizada do jeito que é hoje. Naquela época tinha muitos prefixos latinos e gregos utilizados na nomenclatura. E isso tornava ela muito complexa e difícil da gente conseguir organizar. Com a descoberta de diversos novos compostos químicos, essa nomenclatura se tornou difícil, inadequada. E é da solução para essa nomenclatura inadequada que nós vamos tratar nesse capítulo. Então, devido ao grande número de substâncias, essas substâncias elas foram classificadas em grupos ou funções. Existem diversos grupos ou funções. E esses grupos ou funções eles foram criados de acordo com as suas características físico-químicas, ou seja, semelhanças de comportamento físico-químicos que as substâncias apresentam. Aqui nós temos algumas das principais funções químicas, temos hidrocarboneto, álcool, éter e etc. E o grupo funcional, esse grupo funcional ele dá parte dessa característica físico-química dos compostos dentro de uma função. Essa função ela vai ter a presença de um certo átomo ou grupo de átomos, e ela é bastante importante para a gente entender mais sobre as características desses compostos. Em função da descoberta de diversas substâncias, em 1882 aconteceu em Genebra, na Suíça, uma convenção de químicos de diversas partes do mundo para estabelecer novas regras de nomenclatura dos compostos orgânicos, para ser utilizado por toda a comunidade científica, então a nível mundial, né? O conjunto de regras resultantes dessa reunião passou a ser conhecido como Sistema de Nomenclatura IUPAC, sendo utilizado por químicos de todos os países. Então, desde essa reunião, milhares, milhões de novos compostos eles foram descobertos, preparados, sintetizados. Então, assim, para possibilitar que esse conjunto de regras continue sendo útil para nomear os compostos orgânicos, ele vem sendo modificado ao longo dos anos. Então, nós vamos ver algumas dessas regras, visto que as regras elas são muitas, algumas mais complexas do que as outras. Então, vamos lá ver as regras mais importantes do guia IUPAC. Aqui eu trago para vocês as funções orgânicas, só para vocês terem noção de que cada função orgânica ela vai ser caracterizada por um grupo funcional, que é um conjunto de átomos que vai caracterizar essa função química e vai dar também as suas características físico-químicas. A nomenclatura oficial é da IUPAC. Algumas substâncias elas ainda são identificadas com seus nomes consagrados pela nomenclatura usual. E a IUPAC ela vai levar em consideração o número de carbonos, os tipos de ligações e a função orgânica a qual elas pertencem. Vamos tratar então da função orgânica dos hidrocarbonetos, que a gente tanto tratou a respeito desses derivados do petróleo, de grande importância na atualidade. Nomenclatura dos hidrocarbonetos, então, como que funciona? No início da palavra, o indicativo do número de carbonos, que é o prefixo pré, porque é o que vem antes, que indica o número de carbonos. A parte intermediária, que é o infixo, que vai indicar para a gente o tipo de ligação que existe entre carbonos, se é simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que é a parte final da molécula,
que vai indicar a sua função orgânica. Reparem que o nome de uma substância orgânica, ela já vai dizer para a gente o número de átomos de carbonos, o tipo de ligação entre carbonos e a sua função. Então, como prefixos, nós temos aí de 1 a 101, mas isso não é tão importante, eu peço que vocês se atentem mais a de 1 a 10, que são os mais importantes para a gente nesse momento. Então, nós temos met, et, prop e but, um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, e a partir do 4 indo para o 5, a gente já tem uma nomenclatura mais simplesinha. Ó, pent, de penta, né, de 5, hex, de hexa, de 6 vezes, por exemplo, campeão de alguma coisa, hept, 7, oct, 8, non, 9 e 10, dec. De 1 a 10 é extremamente necessário que vocês memorizem, pelo menos de 1 a 10, certo? Infixo, a parte do meio da nomenclatura orgânica, e ela vai indicar a presença de ligações simples, duplas ou triplas. Então, se só tem ligação simples, o infixo vai ser an. Se tem uma ligação dupla, en. E se tem uma ligação tripla, in. Certo? Então, an, en, in. Simples, dupla, tripla. Então, se tem duas ligações duplas, a gente vai botar um de 2 e en de ligação dupla. Então, tem um dien, duas ligações duplas. E se são 3 ligações duplas, trien. Por quê? Tri de 3 e en de ligação dupla. A mesma coisa para ligações triplas. Se são duas ligações triplas, di-in, di de 2 e in de ligação tripla. 3 ligações triplas, tri-in, tri de 3 e in de ligação tripla. E se tiver uma ligação dupla e uma ligação tripla, vai ser um en-in, certo? O nome vai ser formado por 3 partes: o prefixo, que indica o número de carbonos, a parte intermediária, que vai dizer o tipo de ligação, e o sufixo, que vai dizer a função orgânica. Para os hidrocarbonetos, o sufixo é O. Número de carbonos: 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Número de ligações: an para simples ligações, en para duplas ligações e in para triplas ligações, que é o indicativo da parte intermediária, o infixo. Por fim, o sufixo para hidrocarbonetos termina em O, assim como a gente vai ver futuramente que para álcools é ol, cetonas, onas e aldeídos, al. Mas vamos focar agora nos hidrocarbonetos, que tem o sufixo O. Vamos trazer alguns exemplos aqui. Nesse exemplo, nós temos um composto com 6 carbonos. 6 carbonos, nós temos o prefixo ex. A parte intermediária diz respeito ao tipo de ligação. Nós só temos ligações simples, então é an. É um hidrocarboneto. Como que eu sei que é o hidrocarboneto? Os hidrocarbonetos só têm carbono e hidrogênio. Visto que nessa molécula só tem carbonos e hidrogênios, então hidrocarboneto final O. Então, a nomenclatura desse composto ex, an, no. Nomenclatura hexano. Ex, 6 carbonos, an, só ligação simples, e O, indicativo de um hidrocarboneto. Um outro exemplo, temos um composto de 3 carbonos, ele vai ser um prop,
A parte intermediária indica uma ligação dupla. Vejam ali, entre os carbonos eu tenho 2 tracinhos, ou tenho uma dupla ligação. É um hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios. Temos um prop em O. Em outras palavras, propeno. Esse outro exemplo, também um hidrocarboneto de 2 carbonos para 2 carbonos, et. Temos ali uma ligação tripla em e função hidrocarboneto O. Então, temos um et em O, etino. Então, pessoal, na próxima aula, vou trazer para vocês alguns exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem aí nos comentários e até a próxima aula.